Olá, pessoal, como ficou combinado, né, no dia de ontem, eu farei o acompanhamento dos livros do maestro Roland. Nós vamos iniciar pelo mais antigo, que é do Kabash, da Kabbalah ao Kabash, da Kabbalah ao Kabash, Magia e Sabedoria dos Sacerdotes do Antigo Egito. Mas antes de entrar no livro, eu vou ler a biografia dele, que consta na contracapa do livro. Este é o meu guardião, negão. É um dos 14. Na verdade, agora um dos 15, porque agora nós temos também o Cebolinha. Eles estão disputando bem assim o território junto a mim. O Cebolinha está aqui do lado e o negão aqui desfilando diante da câmera, mostrando que está aqui, presente, né? Que não é bem assim não vai facilitar a vida do Cebolinha comigo. Então vamos ao que interessa, que é a apresentação do maestro Roland. Roland Manuel Berninger Littmann nasceu em Montevidéu em 1929. Passou a infância na Europa, onde começou seus primeiros estudos na França e Alemanha. Em 1943, aos 14 anos, radicou-se em Buenos Aires, onde imediatamente iniciou seus estudos de cabala numa escola de origem judaica. Também na Argentina cursou psicologia e medicina. Em busca das origens da mística que até então conhecia, transforma-se através de numerosíssimas viagens em estudioso do Antigo Egito. Ele tinha essa fascinação pelo Antigo Egito. Aprofunda-se numa época e sabedoria, o Kabash. Depois de vários anos de pesquisa, sente a necessidade de criar centros de ensino para, dessa forma, compartilhar maravilhosos tesouros de uma civilização que deixou rastros na história da humanidade. Desde então, ensina incansavelmente através de cursos, seminários, livros, programas de rádio, o que lhe deu a respeitável condição de grande mestre Roland, mestre de uma sabedoria do tempo ensinada e praticada pelos sacerdotes hierofantes, grandes magos do Antigo Egito, Kabash. Em reconhecimento ao grande valor humanista de sua obra literária, o autor foi premiado pela Fundação Arte e Cultura de Buenos Aires, Eva Perón, com a Manzana de Plata e com a máxima distinção conferida pela Fundação a Manzana de Cristal. Premiação realizada em setembro de 1993, no antigo Congresso de la Nación. Salão Manzana de las Luces. Na contracapa também há um comentário que eu vou ler para vocês, né? A prática mística do Antigo Egito chega aos dias de hoje. Roland é um estudioso místico uruguaio que visita o Brasil regularmente para ministrar ensinamentos e conferências. Sua capacidade de penetrar na alma humana o tornou bem conhecido de políticos, empresários, artistas e escritores que o procuram em busca de sua sabedoria, grande sensibilidade e profunda mística reveladas agora neste livro. Os Dabrakas, a prática mística dos sacerdotes do Antigo Egito, são aqui ensinados por Roland para nos ajudar em nossa vida, iluminando nossa mente e suavizando nosso coração. Assim podemos realizar plenamente nosso destino e concretizar nosso potencial humano. Essa sabedoria perdida no tempo foi recuperada graças à riqueza espiritual deste grande humanista. Então, o divino, ele sempre dá um jeito de trazer a verdade até nós, né? Desde que eu comecei meus estudos espirituais, lá com os meus 12 anos, eu sempre admirei muito o Egito. Não com um período específico, mas toda a história dos egípcios, né? Quem nunca se encantou com as pirâmides, né? Com aquela
aura de mistério, né? Aquelas joias, né? Que foram encontradas, os tesouros egípcios, né? É um vasto império que marcou toda a humanidade de uma forma tão incrível que até hoje ninguém sabe explicar como é que aquelas pirâmides, aquela época, foram construídas. Bem, há um conhecimento, há uma divulgação de que os egípcios, eles herdaram os conhecimentos dos Atlantes, porque os Atlantes começaram a mexer com DNA humano, DNA das espécies, né, que seria bem a Arca de Noé, né, e acabaram pondo tudo a perder. Então, nós não somos a primeira civilização desse planeta, nós já estamos no 6º milênio, realmente as coisas já estão se finalizando para a gente, né, e a gente vem repetindo a mesma questão dos Atlantes, fazendo mutação genética nos corpos. Isso é algo muito perigoso, porque é assim, nada nesse mundo é casa de mãe Joana, sabe? Não é cabaré de cego, não adianta, gente, isso aqui não é cabaré de cego, não. Então, tem um responsável, tem um criador, tá? E ele não vai deixar a gente bagunçar o coreto na casa dele. Você que tem a sua casa, que paga as suas contas, você deixaria um hóspede seu fazer horrores na sua casa? Assim, hoje eu vou reformar isso aqui, não tô gostando desse armário aqui nessa disposição, eu vou jogar fora isso aqui, eu vou fazer de outra forma. Como seria isso para você, né? Então, nós temos um Criador. Nós somos imagem e semelhança, então é óbvio que nós temos a nossa parte espiritual, né? Porque ele é a parte espiritual e ela, a presença divina, é a que nos acompanha o tempo todo. E não há nada que seja escondido desse Criador. Então, assim, o livre-arbítrio existe a partir daquilo que nos é oferecido. Então, se você vai ter que passar por agruras, ok, você vai passar por agruras. O livre-arbítrio é como você vai passar por essa situação. E não assim, vou me livrar das agruras. Não. As agruras chegam para te levar a um outro lugar. Os incômodos chegam para te levar a um outro lugar. Não é para que a gente se adapte, né? Então, assim, as coisas estão ficando complicadas, então eu vou me encolhendo, e de repente, num discurso de desapego, perdendo tudo, deixando as coisas irem assim de uma forma que é pseudo-espiritual, mas na verdade não é por aí. Não é por aí. É exatamente para você se sentir incomodado com determinada situação e fazer a sua parte, o seu milagre, que é alterar essa situação, tá? Então, receber, estar aberto para receber a informação, o conteúdo que vai te permitir dar uma virada na tua vida é o que cabe a você, né? Então, a minha proposta com esses vídeos é trazer as informações deste livro, que chegou a mim de uma forma inusitada, porque meu professor de Cabalá, o Fernando Martins, comentou a respeito de umas posturas que eu tenho com relação a Cabalá, ao patriarcado, ao matriarcado, e ele fez um comentário a respeito dessa obra e eu quis adquirir, né? Ele falou assim, já não sei se tem ainda por aí, porque é antigo. E eu fui atrás, consegui e comecei a ler e achei muito valioso. Para mim, como que tá sendo? Tá sendo aquela parte da Cabalá que não tinha no mosaico, sabe? Uma parte que estava perdida. Por quê? Porque eu vejo a Cabalá muito anterior ao judaísmo, tá? Eu vejo a Cabalá muito anterior ao patriarcado. E neste momento
em que o maestro Holland traz esse estudo, ele demonstra que o Egito estava, que não tem tanta figura assim do patriarcado no Egito, tem sempre um tempero, né? A gente vê isso na Bíblia e na Torá, quando, por exemplo, o faraó manda matar todos os bebês, né? Mas a filha dele chega com um bebê, né? Que é Moisés, e ele não manda matar. Então, assim, há uma comunhão entre o patriarcado e o matriarcado, né? E isso me fascina, porque o matriarcado subjugou os homens. O patriarcado subjuga as mulheres. Mas patriarcado e matriarcado juntos constroem a humanidade. Então, a sacada, gente, não é mais ficar nessa lenga-lenga de separação, de mulher melhor que homem é melhor que mulher, sabe? Não é por aí. A gente precisa se unir para que a humanidade, que é algo que se constrói, não é algo que vem de berço. A humanidade não vem de berço, não. De berço vem o animal. Por quê? Nós somos animais. Em classificação biológica, nós somos animais vertebrados racionais. Para nos tornarmos humanos, nós precisamos fazer um movimento de consciência. Porque o corpo, ele trabalha conforme os animais. Modo de sobrevivência é agressão, fuga, né? É instinto. Se ele achar que está ficando escasso o espaço onde ele habita, ele vai aprontar, né? Ele vai roubar, ele vai matar, ele vai... Se ele se perceber ameaçado, o animal humano, ele é um dos mais perigosos. Por quê? Porque ele tem habilidades que os outros animais não têm. Ele pode usar instrumentos que outros animais não usam. E pode fazer uma chacina violenta, né? Não só de seres humanos, como de animais, como de plantações, como do ecossistema, do planeta, né? Tudo por dinheiro. Um ser humano que já é multimilionário, mas tem a necessidade da destruição para ter cada vez mais, ele ainda é um animal. É um animal perigosíssimo, é super primitivo. Não saiu do modo sobrevivência, apesar dos milhões, bilhões de dólares que possui. A humanidade é uma característica de quem está ligado à consciência superior, né? A presença divina, a Shekhinah. A Shekhinah é a presença divina, é a porção feminina de Deus, que nunca nos abandonou, que teve o nome escondido, ocultado, para que não fosse novamente trazida aos nossos círculos, né? Para que fosse deixada no exílio onde foi enviada. Mas a verdade, ela chega, né? E ela chega e na hora certa ela se mostra para as pessoas que estão buscando por ela. Tudo é por afinidade e forma. Tudo é por semelhante atraindo semelhante. Então, se eu estou vibrando num modo sobrevivência, eu estarei compactuando com todos aqueles que estão vibrando no modo sobrevivência. E aí as coisas começam a acontecer e as pessoas não sabem por que estão passando por determinadas situações de sustos, de ameaças, de brigas, de conflitos, de desprezos, né? Tudo isso aí tem a ver com a falta de consciência, a falta de amorosidade, a falta de amor incondicional, universal. Hoje em dia, muitos grupos terapêuticos, né, ou pseudoterapêuticos falam muito em amor incondicional, universal, mas amam fazer uma
secção, né? Uma separação, um apartheid quando as pessoas não têm as mesmas opiniões, quando as pessoas não pensam da mesma forma, a ponto de optarem pela exclusão das pessoas que são diferentes, mas tentam de toda forma impor que as diferenças de determinados grupos que são chamados de minorias sejam não é respeitados, não digo nem respeitados, porque quando você respeita é a partir de uma consciência, né? Mas sejam impostos de uma forma violenta e ameaçadora, que ao invés de trazer o agregar de valores, traz a antipatia e a ameaça. Por quê? Porque o animal, quando se sente ameaçado, ele pode se tornar extremamente violento. E o homem, de todos os animais, é aquele que, quando está vivendo em modo sobrevivência, se sentindo ameaçado, ele vai se tornar extremamente violento. Mas se ele tiver uma conexão com a divindade, por mais que ocorram as provocações, ocorram as situações, né, as circunstâncias avassaladoras, ele vai buscar nessa divindade que ele tenha conexão a resposta para que aquilo está acontecendo. E quando ele vai ao encontro da divindade e não se mostra como alguém extremamente indignado e vitimizado, as circunstâncias se alteram e os semelhantes surgem para auxiliá-lo. Ainda que ele não tenha verbalizado para os semelhantes que estava necessitando de auxílio, mas os seus pares percebem pelo modo de liberação energética que faz com que o semelhante se atraia. Resumindo, não é para ninguém que está passando um mau bocado se acostume com essa situação. Não. Façam perguntas, né? Para que essa situação se repete? O que eu estou deixando de observar para passar para o próximo nível, para a próxima fase desse jogo, né? E fazer a parceria com a divindade. É isso que nos eleva em campos dimensionais. Em campos dimensionais. Mas vamos lá, né, falar do livro da Cabala ao Kabash. É incrível. Eu vejo uma informação preciosíssima, né, de um estudo que traz o amor universal. Inclusive, o autor, ele faz um agradecimento a vários componentes do grupo, né, de estudos que tornaram possível esta publicação. Eu não vou citar os nomes, lembrando que o maestro Holland já faleceu em, salvo engano, em fevereiro de 2020. E com certeza está na totalidade fazendo com que este trabalho seja divulgado. Foi interessante quando o meu professor de Kabbalah comentou desse livro, e a gente falou assim, e aí aquilo ficou na minha ideia. Eu sonhei com o maestro. Tem a foto dele no livro. Então, no livro eu reconheci, e ele me levava num lugar assim, num caminho, e falava assim: vai lá, faz o que você sabe. E
E uma das coisas que eu realmente sei é investigar. É investigar, é encontrar o que está escondido. Nada fica escondido de mim. Tudo que eu quero saber chega a mim com total facilidade. Tudo que eu preciso chega a mim com total facilidade. Sempre foi assim, sempre foi muito mágico. Tudo que eu encontrei, todas as pessoas que eu encontrei no meu caminho foram pessoas que eu fiz questão de conhecer, né? E se não permaneceram no caminho, é porque já deixaram a contribuição, seguem em meu coração, independente de como tenha sido o afastamento, né? É por aí, sabe? Porque afinal de contas a gente pode brigar com o outro achando que ele é outro, mas ele é a gente mesmo, né? Numa versão de teste de qualidade, de evolução. Então, atualmente, quando eu vejo alguém que me incomoda um pouco, eu falo, cara, essa minha versão está precisando de uns ajustes. E aí eu ajusto em mim aquilo que está me incomodando naquela pessoa. É muito mais fácil, porque tem a ver comigo e não a ver com ela. Afinal de contas, nós somos apenas um. Nós somos apenas um. E estamos todos em Shekhinah. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo e volto em seguida com ele editado, ok?